Você vai embora hoje diretamente de Reykjavik, capital da Islândia, e a gente veio trocar ideia com um brasileiro que é dono desse bar aqui, o Caldi Bar, já recomenda de antemão. E para tudo agora que você está fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo, dá o seu like, que eu sei que você vai gostar desse vídeo, deixa seu comentário aqui no final e bora conhecer a história dele. Peraí, dá pra pegar o sorriso aí do Como é que você conseguiu? o quê? Italiano. Italiana, amiga. Ô, véi, eu sei lá. Italiana, amigão. Eu sei lá, Não. vai. É porque... Então foi uma coisa, pra mim, no começo, foi maravilhoso. Então, tipo assim, se eu falar pra você que tem uma coisa negativa nesse meu começo de morar fora, é mentira. E a história de George, que assim, a gente estava pesquisando sobre brasileiros que moram na Islândia. A gente já teve a oportunidade de morar em alguns países. E quando a gente não mora, né, vem pra turistar, a gente sempre quer ouvir a história de alguém que mora ali. E eu fiquei impressionada e muito feliz quando eu vi que ele era baiano, mas não só baiano. Você é de onde, nego? Feira de Santana, pai. Claro, né? Feira City. George, a gente estava conversando e tem muita história esse homem. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Sabe quando você fica confusa? Mas tem muita história. Vamos lá, vamos começar do começo. Pronto. Você estava em Feira de Santana. Lá vagando pela rua. Tantarã, lá, lá, lá. Aí do nada, Do nada. eu vi um pedaço de gelo. Falei, quero ir pra Islândia. Não, tô brincando. Vamos lá, porque assim, ó, quando eu tava na Bahia, eu nunca tinha pensado assim em Islândia. Eu via essas coisas no Globo Repórter, mas não dava nome às coisas, né? Como é que tu pensou na Islândia estando lá na Bahia? Então, a gente tá falando de 97, né? Que começou essa história de sair pra fazer intercâmbio. namoro, essa paquera, Esse namoro. essa Não paquerazinha. era nem pra Islândia, assim. A Islândia foi uma coisa que aconteceu por acaso. Sim. Então, o estudante que veio pra minha casa de intercâmbio era da Noruega. E ele ficou na minha casa um ano, Ele foi pra feira? foi pra feira. A gente aceitou ele lá em casa. E ele se identificou muito bem, a gente ficou muito amigos, a gente era irmão mesmo quando ele esteve em feira. E então, quando eu fui escolher a minha vez de fazer intercâmbio, eu escolhi Noruega. Sim. E depois tinha a Suécia, que era um pouco mais próximo também, queria um lugar que fosse próximo dele para ter uma ajuda dele se eu precisar de alguma coisa. E aí, só que eu não sabia que quando você escolhia esses países, você está escolhendo toda a Escandinávia. E aí, quando chegou a aceitação de uma família, chegou a aceitação da família da Islândia. Sim. Então, nesse momento, eu não sabia onde era a Islândia. Pois é. Meio que foi uma sorte assim, tal, meio que não sorte. Não tinha Google Maps também nessa época. Então eu fui lá no Atlas para ver onde é que era e estudar um pouco sobre a Islândia. E tomei um choque, né? Eu pensei que eu ia morrer e morava no iglu. E aí eu fiz meio que uma pesquisa meio que mais aprimorada. Comecei com esse meu irmão norueguês. Ele falou, não, a Islândia é um país super bem adiantado e tem tudo que você precisa lá. Você falava inglês? Não, nada. The Books on the Table, I Love You. Era meio que básico. Que meio que foi uma coisa que ajudou no final, né? Sim. Então, quando eu cheguei aqui, meio que no básico mesmo, eu sou uma pessoa que fala bastante, sou muito, sabe, pra frente, extrovertido nesse sentido. Tive a necessidade de falar com as pessoas, de me comunicar. Então, aí eu aprendi a falar islandês muito mais rápido. Do que o inglês? Do que o inglês, com certeza. Mas como eu não falava o inglês, eu decidi aprender o islandês primeiro, para depois aprender o inglês. E aí, como eu consegui falar o islandês muito mais rápido, e depois o inglês veio como consequência. Mas você veio programado pra passar quanto tempo aqui na 11 Islândia? meses. 11 meses. 11 meses. Veio fazer o que exatamente? Estudar? Intercâmbio, estudando o último ano do segundo grau. Tá. E aí, esse intercâmbio, você ia... as aulas eram em islandês já? Era tudo islandês, eu tinha um pouco de aula em inglês também, né? Porque a escola era simplesmente uma escola normal, de segundo grau. E aí, nesse meio termo, eu fazia natação, fui fazer um clube de natação, para quem conhece, é de Feira de Santana, Feira Tênis Clube. Nostalgia. Referência. E nesse meio tempo fui treinar lá e chegou que funcionou tudo bem, fiz umas provas que bati um recorde islandês que tinha por muito tempo que não acontecia. E virei uma boa sensação na natação por esse um ano que eu fiquei aqui. Então eu era competindo todos os fins de semana e era tipo, né, como eu estava falando antes para vocês, né? Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu passei 7 meses até eu ver uma pessoa negra na minha frente. Então, ser negro e fazer natação na Islândia era uma coisa meio Fora da curva. fora da curva e meio exótica, né? Vamos botar assim dessa forma. Que é uma coisa que as pessoas ficavam muito impressionadas, né? Elas davam
não valor, mas tinha um ar Ele é diferente. diferenciado, É. isso. E aí meio que com isso era notícia no jornal, era, né, todo dia saía em um lugar que... Lembra que não tinha internet nessa época, então não tinha social media, não. Eu tinha 2 anos, né? E aí... Então veio que meio que uma coisa bem legal, assim. E aí quando faltando alguns meses para eu voltar, eu consegui uma bolsa de estudo, né? Me ofereceu uma bolsa de estudo para continuar aqui. E eu falei que sim, porque era uma coisa que eu achava que seria bom pro meu futuro, e uma coisa que tipo, era ser uma coisa legal, que entrei em atrito com minha família no Brasil, que esse atrito que foi uma coisa, na época foi uma coisa bem triste, mas no final acabou que foi super bem. E esse atrito rola muito. A gente produz conteúdo, Jorge, pra quem fica lá no Brasil e quer morar fora. E sempre perguntam muito. Eu passei por isso, desse atrito também familiar. Como é que você lidou? Tipo, que a família, querendo ou não, é uma base ali. E você não teve esse apoio. Você tava aqui no lugar onde você foi criando a sua rede de apoio. Como foi esse início aí pra você nesse sentido? Então, a base, eu tive, não é que sorte, assim, eu falo que às vezes que é sorte, mas na verdade não é sorte, porque, tipo, né, como eu fazia parte da natação, Sim. e eu falo sempre, né, que natação é um esporte de louco, porque você tá sozinho sempre, o tempo todo nadando dentro da água e jogando para um lado e para o outro, e é uma dedicação muito grande que você tem que fazer. Então, essa dedicação talvez veio de uma forma diferente de como, por exemplo, nadador no Brasil, mas meio que me ajudou um pouco a ter uma noção de como as coisas são difíceis também, né? Então, como eu tinha uma base pela natação de sobrevivência na Islândia, tipo, as escolas eram pagas, a estadia era paga, eu conseguia trabalhar com o clube para poder pagar, para ter meu extra para fazer minhas coisas. A parte financeira foi super bem. E aí a parte também de ficar aqui na Islândia foi uma coisa interessante, porque, tipo, como eu era uma pessoa exótica, eu fiquei meio que... Eu era o Bruno Massa da Islândia, sabe? Chegava assim, todo mundo queria A ser sensação. seu amigo, queria ser seu... O Bruno Massa é famoso no Brasil, né? Eu acho que é, né? Bruno Massa é famoso no Brasil. É um da Michael Jackson da vida, assim. Alguma coisa assim. Michael Jackson, mas me situei. É porque Bruno Massa vai que não é, né? Vai que eu tô desatualizada um pouco. MC não sei o quê. Então foi uma coisa, pra mim, no começo, foi maravilhoso. Eu, tipo assim, se eu falar pra você que tem uma coisa negativa nesse meu começo de morar fora, é mentira. Eu fui muito bem recebido, fui muito bem, sabe, cuidado. As pessoas que eram meus amigos de verdade, são meus amigos até hoje. A família que eu estava na Islândia também me deu um suporte muito grande para continuar aqui. Então eu tive... É isso. Acho que não é sorte, não, mas eu tive qualidade e, de uma boa forma, soube lidar com as diversidades. Eu diria dedicação também, né? E tá no lugar certo na hora certa. Na hora certa. Isso também tem muito disso. Mas, como eu disse, é uma coisa que veio com consequência, né? É tipo que eu falo, né? Hoje eu tenho 42 anos e aí eu começo com minha mãe e tem muitas coisas que eu passei da minha educação que na época, quando eu morava no Brasil, eu odiava da minha mãe, mas depois quando eu fui morar sozinho, que eu sabia fazer minha comida, que eu sabia me cuidar, que eu sabia lavar minha roupa, que eu sabia me virar, é uma coisa que tipo, eu aprendi com 10 anos de idade. Que eu acho que hoje, tipo assim, se eu for falar com as adolescentes de hoje, não sabem nem o que é isso, né? Então isso ajudou bastante nessa, como eu era muito novo, a conseguir as coisas que eu pensava que ia ser difícil, não era tão difícil. E é isso. Aí depois, claro que você tem o problema de quando você mora fora, você tem o problema de saudade da família, dos amigos, do calor, sabe? A gente está falando de inverno de 2 meses sem sol. Então a gente que se mora na panela de Feira de Santana. Não só pra cada um. Sabe como é que é, mas se você não tem sol, as pessoas, apesar de elas serem receptivas com você, elas reagem diferente. Ela não tem um abraço, ela não tem um sorriso, ela não, sabe, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não tem um calor humano que a gente tem no Brasil. Então é meio que no período de longo tempo é um pouco depressivo, sabe? Então assim, é 25 anos que eu falo, hoje eu sou super bem, adoro morar na Islândia,
Mas o começo foi ótimo, depois você passa por uns altos e baixos, e aí é muita coisa. Se você começar a falar com vocês agora, pode preparar aí o telefone. Uma coisa interessante é que quando a gente pensa em visto, né, é uma coisa que a gente fala muito sobre no canal também. Eu pensei logo quando eu vi você, falei, será que ele tem alguma descendência italiana, um passaporte europeu e tal? Como é que você conseguiu? Descendência o quê? Italiana. Italiana, amiga. Ô, véi, eu sei lá. Italiana, amigão. Eu sei lá, Não. vai que... É porque... Eu fiquei pensando qual é o visto que ele tem, como é que ele ficou ali. Como foi que você conseguiu ficar aqui lá depois, 98, pá, nadou? Como foi essa história? Então, quando eu aceitei ficar aqui na Islândia com a bolsa de estudos, eu recebi um visto de estudante para ficar aqui e outro visto de residência. Esse visto de residência fazia que eu ficasse na Islândia poder trabalhar por um período de tempo. Não precisa, por exemplo, não podia trabalhar igual uma pessoa islandesa, mas podia ter um tempo de trabalho para poder me manter com os estudos. E aí, no segundo ano na Islândia, a gente teve um... Eu fazia polo aquático também, né? Quer dizer, eu fazia a recreação de polo aquático no Brasil, em Feira de Santana, Feira Tênis Clube. E aí, estava montando um time de polo aquático na época, daqui na Islândia, e estavam recrutando nadadores antigos que já tinham feito natação para poder jogar polo aquático. E um dia eu vi o pessoal treinando, falei, eu quero treinar. E com o meu básico já era muito mais do que o pessoal que não sabia nada, então ficou meio que o Romário da vida. O avançado daqui. O avançado. E aí meio que eu comecei a treinar todos os dias, a gente começou a ter tinha um treinador específico para isso. E depois de alguns meses me ofereceram, tinha uma competição, o time da Islândia, que não tinha nenhum clube ainda na Islândia, era o time da Islândia. Eles fizeram um time para poder jogar fora. Meu nome estava na lista, eu não era islandês. Falei com o treinador, eu não sou islandês, olha aqui como eu sou. Lista, não sou islandês. Ele falou, peraí que eles dão um jeito. Aí, como aqui na época tinha esse negócio de ajudar os atletas a difundir o esporte na ilha, eles me deram a nacionalidade no segundo ano. Então, eu me tornei islandês em 99. E vamos lá. Aí eu virei George Thor Williamson. Não. Eu acreditei. Por um segundo eu acreditei, eu sei lá. Não. É que não sei se você sabe da história do viking, né? Sim, por isso que eu acreditei. Eu falei, pô, que Mas massa. Sabe o que significa viking? A palavra viking em si? Não. Então, vamos nessa. Que é uma coisa muito interessante, viu? Cultura aqui, hein? Pega aqui. Então, vik em islandês, ou na época que a Islândia tem a língua mais antiga da Escandinávia. Sim. Que é tudo uma língua meio que conjunta. E como vieram muitos da pessoa da Noruega, os vikings da Noruega, da Dinamarca, para a Islândia, se perderam antes de chegar nos Estados Unidos, tem uma palavra que é vik, V-I-K, onde é que... Sim, que a gente passou. Né? Uhum. Então, vik significa Bahia. Então, por exemplo, a gente está em Reykjavik, né? Reik significa fumaça, porque na época, quando você vê, não sei se você já passou por um pouco mais distante, tem uns lugares que tem as fumaças dos vulcões. E aqui, por exemplo, chega a Baía das Fumaças. Só que quando você... É tipo meio inglês. Quando você bota o ING no final, significa que você é desse lugar. Ou que você pertence a esse lugar. Então, viking, na realidade... Pega a pressão, viu, Rômulo? Significa Bahia e pessoas que moram na Bahia. Quem que mora na Bahia? Baiano. É isso, mas viking é baiano. Eu juro que se você for ver a palavra em si, é isso. Eu vou pesquisar agora. Ele me desafiou. Que vive na Bahia. Baiano. Baiano. Gostei. Vamos lá. Então você vive Então, um sou baiano. viking Baiano. Sim. Certíssimo. Pontos positivos e negativos de morar na Islândia. Você já tem um bom tempo aqui, tem uma bagagem massa. Então, com certeza, você já viveu muita coisa. Essa é uma boa pergunta. Assim, eu tenho que ter uma referência. Por exemplo, se você falar para mim que é negativos e positivos, em relação a quê? A Islândia? A sua experiência pessoal, na sua vida. Tipo, o frio é desafiador pra você? Porque pra mim, eu passei o quê? 5 dias aqui turistando. Eu pensei, adorei esse lugar, é lindo, é fantástico, mas não moraria. Então, tipo, acolhimento. Por exemplo, a gente estava conversando anteriormente aqui, tua só tem branco.
Então, a referência inicial, quero que você conte um pouquinho disso. Como foi, ponto positivo, você se sentiu acolhido e tal. Então, vou falar os positivos primeiro, né? Pra ficar meio fácil. Up to you. Ficar meio fácil. Então, a gente mora numa ilha, né? Que é basicamente formada por 360 mil habitantes. Isso é como eu vejo a ilha, tá bom? Você tem um governo que pensa muito bem na educação das pessoas. Então, todas as pessoas, todo mundo que mora na Islândia tem educação boa de graça. É gratuita. E aí você tem um sistema de saúde que é gratuito. Você tem uma educação que é aberta para todo mundo. Então, as pessoas podem sair daqui, eu poder querer estudar na Alemanha, no Japão, que o governo te incentiva a fazer isso. Então, as pessoas que estão no país, elas são educadas da forma que elas querem ser educadas, não da forma que o governo quer que eduque elas. Sabe onde eu estou chegando, né? Sim. Isso ajuda, é uma coisa positiva. Então, ajuda com que todo o país tenha uma noção do que é certo e o que é errado. Então, não é uma coisa tipo, eu sou esquerda, eu sou direita. Não. Quem é que está fazendo o que bom para a sociedade? E como é um país muito pequeno, o foco é na sociedade. Então, o que eu faço pessoalmente, individualmente, não é problema de ninguém, mas se eu faço alguma coisa para a sociedade, boa ou má, é um problema que a gente vai ter que se lidar. Então, as pessoas começam a prestar atenção no que eu faço, independente do que eu faço para a sociedade. E isso é uma base da Islândia que eu acho super importante. Eu moro há 25 anos aqui, ninguém me perguntou minha religião, ninguém nunca perguntou, sabe, que time de futebol que eu torço, ninguém me perguntou que partido político eu faço parte. Ninguém perguntou minha sexualidade. Então, é uma coisa que não faz parte do meu pensamento diário para a sociedade. Sim. O que eu faço ou deixo de fazer. Por exemplo, a gente tem um bar aqui, no bar é proibido falar sobre política e futebol. É bem proibido. Assim. Tipo, meus funcionários é proibido de discutir sobre... Se as pessoas quiserem falar, problema delas. Mas, se você perguntar para mim sobre política ou futebol no meu bar, eu sempre pergunto, que time você torce? Eu torço pro Flamengo. Um exemplo, que eu não torço pro Flamengo. E eu vou falar para eles, tá bom, eu também sou Flamengo. Então, acabou a história, saiu, acabou. Eu não quero discutir sobre isso. E não quero começar a discutir sobre isso. Sexualidade, ninguém tá nem aí se você gosta de cachorro, gato, menina, menino, boneca, sabe, papagaio. É tipo assim, 25 anos sem ninguém nunca me perguntar. Então, isso aqui para mim é o melhor da Islândia. Hoje eu falo isso mesmo porque, tipo assim, eu penso nos meus filhos, né? Então, eu quero que eles vivam numa sociedade que Você tem 2 filhos que nasceram aqui? 2 chegando no terceiro já. Já tá no terceiro? Não, chegando no terceiro, no verão. O negócio funciona, tô 42, mas funciona, viu? É sério? Galera? Então, assim, eu quero que meus filhos vivam numa sociedade que eles não têm que estar se preocupando se eles vão ser xingados na escola ou se eles vão ser porque eles gostam disso, de aquilo, se gostam de A, de B. Eles não querem saber se eles... Sabe, eu quero que eles vivam a vida deles como eles têm que viver. Então, isso eu acho que comparando com o Brasil é 40% Totalmente. do meu tempo. Entendeu? 40% do tempo que eu tenho que pensar onde eu moro, fora de falar de segurança, né? Então, onde eu moro, onde eu fico, com quem eu falo, com deixo de falar, com as perguntas que me fazem, as perguntas que não me fazem. Então, esse é positivo para mim. O negativo, deixa eu pensar um pouco. Eita! É o melhor país do mundo. Não, tem. Tipo assim, aqui, tipo assim, hoje eu falo, depois de 25 anos, só para te explicar um pouco, já passei por depressão, que tive que sair daqui da Islândia, porque não aguentava mais ficar aqui. Então, é muito diferente do Brasil, por exemplo. Então, as pessoas são muito mais frias, elas não têm, sabe, não tem sentimentos como a gente tem. Acho que até empatia, assim, tipo assim, uma coisa que o baiano, brasileiro, tá, no geral, mas então, baiano, nordestino, Bahia é outro país dentro do Brasil. Isso é um fato. Vamos combinar aqui, combinados. A gente tem uma naturalidade em se comunicar e tá, tipo, a gente chegou aqui, a gente abraçou, George. Você nunca ia abraçar uma pessoa... Não, assim... Do nada, assim, é difícil. Não, é impossível. Não é nem difícil, é impossível. E não é porque é uma coisa mal, que eles são não mal. Não tô aqui, é cultural. Não é que eu tô falando que é ruim na Islândia. É ruim pra mim. Sim. Como pessoa que mora na Islândia. Então, a Islândia não é uma coisa que... É tipo, me perguntaram... Você me perguntou, né? É islandesa? Eu falei assim, não, pra mim não. Não é que é uma mulher islandesa, é uma pessoa má, maravilhosa. Mas pra mim não dá. Sabe? Eu pessoalmente, George Leite, não
não me adaptei a isso, não acho que é pra mim, então já decido que hoje eu sou maduro o suficiente Depois pra aí, de saber alguns o que é anos. bom e o que não é bom pra mim. Então, tipo, como eu tô falando, são coisas que eu não me acostumo. Como eu tô falando, o frio, não me acostumo com o frio. Não adianta você falar, bota um montão de roupa e tal, mas tipo, eu se chegar, tipo, a semana passada eu falei que tava fazendo muito frio, eu não vou pegar meu filho, vamos dar uma volta de bicicleta na rua. Eu não vou chamar, vamos jogar futebol na rua, porque eu não vou nem a pau. Eu vou botar ele em 5 leias de roupa pra gente jogar futebol na rua. Então a gente fica em casa, então é uma coisa que eu não tô acostumado com isso. Eu nunca fui acostumado com isso. Então eu queria muito, por exemplo, eu sinto falta de sair com meu filho para brincar na rua, ou com minha filha para fazer alguma coisa. Então isso é um pouco negativo. Eu acho assim, né, que quando eu vou pro médico no Brasil, o médico olha pra minha cara assim, e ó, tipo, já pega o diagnóstico, já faz uma coisa. Aqui eles te olham assim e falam assim, Ah, mas isso é toda a Europa, eu acho. falei, Olha, eu tipo, julgando. não deu, não sei. Eu já tive médico na Islândia, logo no começo, que olharam pra mim, pegou um livro na minha frente pra saber o que ia fazer comigo. E era uma coisa de pele, sabe? Uma coisa bem simples e tal. Então isso é meio que, pra mim, meio que, tipo, desafiador. Sim, Né? É bem eu te complicado. entendo porque assim, eu falei toda a Europa, mas não toda a Europa não, pessoal, que eu só morei na Irlanda e agora Portugal. Mas na Irlanda eu já vi vários relatos desse tipo, da pessoa, na hora você tá ali conversando e a pessoa não saber o que você tem. Tipo, eu tenho endometriose, por exemplo. E aí uma amiga falou, eu fui na ginecologista pra falar sobre endometriose e ela não sabia o que era. E, ó, Eu doença... não sei não, mas tudo bem. Não, mas você não é ginecologista, poxa. Você não é ginecologista. Aqui o quê? Você não é ginecologista, então Não, assim... eu sei. Mas assim, então, essa parte é meio que complicada quando você é acostumado no Brasil que os médicos são muito mais... Tipo, eu tinha um problema de... Com 22 anos, eu voltei pra Bahia, fui competir no Brasil, fiz o baiano. E competi e passei mal. Eu competi aqui e passei mal uma vez. E fui no médico. Aí cheguei no médico, o médico me deu um remédio e falou que eu tava com gastrite. E eu falei, beleza, peguei o remédio e tal. Aí fui no Brasil, passei mal de novo. Aí fui no médico, só que passei mal, desmaiei e fui pro médico. E aí chego no médico no Brasil e falo assim, gastrite você tem, mas tem um motivo para sua gastrite ter. Você bebe? Não. Você toma café? Não. Todo aquele negócio de gastrite que ele fez o teste, eu falei, não faço nada disso. Falei, então procura um psicólogo. E aí você fala assim, psicólogo, gastrite, sabe? Então, no Brasil você tem mais uma noção do que é. Aqui é um pouco mais de... estamos aqui, já vamos resolver isso aqui, não quer saber do pós. Eu acho que é isso. Minha experiência particular é isso. George aqui, gente, ele é famoso porque ele tem um bar muito legal. Esse ambiente que vocês estão vendo é o bar de George. O Cal de Bar. Se você tá vindo programando sua viagem pra Islândia, a gente tem aí vários vlogs que vão sair no canal. Você vem aqui aproveitar, tomar uma cervejinha, pá, que tem... Eu já gostei do negócio aqui, viu? Cerveja é boa. Rafa tá mostrando aí. E assim, uma coisa que, enquanto turista, caro. Né? Eu tô vendo que é caro aqui. É um destino caro. E a gente pesquisando também vê que a gente estava vindo no táxi com a islandesa e ela falou, é um país caro. Porém, uma coisa você não falou sobre isso. E aí eu quero entender, tipo, a média salarial aqui e, tipo, como é pra trabalhar. É tranquilo? Você acha com facilidade? Você começou ali com 17, beleza. Você foi um ponto excepcional, mas pela sua experiência aqui, 25 anos, é ok pra viver, tipo, com o salário que tem aqui? Então é caro, né? Mas como eu te falei, é um negócio, é caro, mas ao mesmo tempo você tem algumas regalias se você mora no país, né? Vamos dizer que você tem um salário mínimo de 3 mil euros, que é mínimo. Então, Mínimo pra qualquer serviço, tipo... Mínimo para serviço. Meu funcionário que trabalha 180 horas, ele vai ganhar 3.500 euros. Os meus gerentes ganham em torno de 5 mil euros. Para trabalhar 180 horas por mês. Então, isso é um básico, assim, sabe? Qualquer trabalho que você vai fazer, você ganhar isso. E com isso, você consegue pagar um aluguel, você consegue comer bem, viver bem, sair bem, quer dizer, com 5 mil euros, né? E viver uma vida normal. E pode viajar pelo menos 2, 3 vezes ao ano, essas coisas. Desses, vamos dizer que você de 5 mil euros no mão, né? Mas você paga 40% disso. Então, você tem um 40% que você paga de imposto direto para o governo. De vez vem, paga e depois você tem. Então, Independente do seu trabalho, você vai pagar 40% de imposto. Do trabalho. Assim, por exemplo, eu como sou empresário, eu pago um pouco mais porque eu recebo um pouco mais. Então, quanto mais você ganha mais você paga de imposto. Sim. E você tem... Isso é uma coisa de dinheiro. Então, você tem escola paga pelo governo, você tem seguro-desemprego que é acessível para todo mundo, você tem seguro
maternidade e paternidade para os pais, que é tudo de graça também. Você recebe do governo, não recebe, por exemplo, se você tem filho hoje, Não é você que vai me não, pagar, não vou te pagar, é o governo que vai te pagar de 4 meses a 8 meses se você quiser, e o pai também tem que ficar de folga. Então, tanto o pai como a mãe tem que receber isso. E tem também os direitos de um homem para a mulher. Então, se eu tiver mais de 30 funcionários, eu sou obrigado a ter 15 homens, 15 mulheres. A partir de 30 para cima. Justo. Então, homem e mulher recebem o mesmo salário, independente do que eles estão fazendo. Então, tipo, se a gente faz o mesmo trabalho, você recebe o mesmo que eu. Então, são coisas que, para quem vem de fora, é um pouco caro. E o caro por quê? Assim, eu acho caro porque quando eu trabalho nessa parte da indústria de restaurante, de bares, então eu viajo bastante e eu sou um cara que eu gosto muito de viajar, provar o que tem novo, para poder também trazer coisas novas para cá. Então, o caro daqui é o seguinte, é tudo caro. Você não tem opção de barato na Islândia. Então, quando você vai, por exemplo, para Irlanda ou para Portugal, Sim, você tem um lugar que é, você tem lugar que é mais opções baratinho. de ter caro. Sim, E tem opções de ter barato. sim. Então aqui na Islândia você não tem opções. Então, é como eu falo para o pessoal, ó, já que está aqui na Islândia, vai pro caro. Porque se for no barato, você vai pagar caro pelo barato. Se você pegar um hambúrguer e uma cerveja, vai custar 30 euros mais barato que um steak e um vinho. Então a diferença do barato pro caro não é tão grande assim. Então, as pessoas que vêm para cá, claro que é caro, mas se você mora na Islândia, não é tão caro assim. Porque não que as coisas são caras. As coisas são caras, mas você tem muitas regalias através disso. E o salário compensa, né, que você tá aqui. Compensa, mas assim, sabe, é caro. Não tira do que é caro não da cabeça não, porque é caro. Mas o que eu tô te falando é que como eu estava falando antes do 40% que você não tem que pensar, isso é a mesma coisa. Você tem que estar com 40% que você não precisa pensar. Não precisa pensar em comprar um plano de saúde. Eu não preciso pensar que meus filhos vão para uma escola boa. Não tem escola diferenciada aqui. Você vai para uma escola boa a partir das suas notas. Então, tem escolas que botam o nível de entrada muito mais altas, por exemplo, do que as outras. Então, a depender de como você estuda, você vai alto. Se você é o presidente da Islândia e o seu filho não tem boas notas, ele não vai para a melhor escola. Você tá aqui, também tem um bar, o Calde Bar. Como foi pra construir isso aqui, pra poder... Tem um tempinho já aqui, né? E aí eu quero saber também... Esse vídeo vai ficar longo, tá, pessoal? Porque é um vídeo bom, porque é uma história boa. Vai até o final. Como é a comunidade brasileira aqui? Tem brasileiro? Tem bastante. Não sei como é a comunidade brasileira, mas tem bastante. Tá. Assim, eu tenho alguns amigos brasileiros, claro, mas eu fico sabendo que tem muitos brasileiros por aqui. Tá. E racismo, a gente tava conversando sobre isso nos bastidores. Você acha que você é olhado diferente por ser negro ou é tranquilo pra você? Sempre foi tranquilo pra mim, sabe? Como eu te falei antes, né? Claro que existe pessoas sem um certo tipo de educação em todos os lugares do mundo. Só que, como eu te falando da educação antes, aqui na Islândia tem muito menos. Então, quando a pessoa é racista, em sentido isso, ela não é racista, ela é só um imbecil da vida. Existe isso em todos os lugares do mundo, independente de como você vá. Principalmente no Brasil, né? No Brasil, se a gente passa pelo Brasil, a gente... Não, mas o Brasil é muito mais, acho que mais ignorância, como eu estou falando, de não ter a parte de educacional e chega no momento que você é ignorante. Você fala com a pessoa no Brasil que é racista, você fala assim, bicho, sabe, se você for para a Europa, você é preto. Sabe, tem gente que é preto no Brasil e acha que é branco. E não sabe, né? E não sabe, então, tipo, meio que tipo, às vezes eu fico olhando pelas notícias e falo assim, mas espera aí, rapaz, esse cara tá falando de racismo, o cara é negão. Então é meio que, acho que no Brasil é um pouco diferente. Então aqui você tem mais que a xenofobia, assim, sabe? Pelo caso não de ser negro, mas pelo caso de você ser estrangeiro. Sim. Então existe essa parte de estrangeiro. Eu, particularmente, não tive, assim, uma coisa direta de racismo, assim. Eu já senti que as pessoas tentaram fazer, mas meio que eu dou um stop e falo assim, ó, tipo, o que você pensa sobre isso não faz não tem nada a ver comigo, o mundo é muito grande, você pode ir do seu lado, pensar da sua forma, eu vou do meu lado, penso da minha forma. Então eu sempre paro isso no meio, assim, não dou a chance das pessoas tentar fazer alguma coisa. Mas existe, mas é muito pouco. É mais meio por xenofobia, como eu te falando, é mais por ser estrangeiro, sabe? Algumas pessoas acham que você está vindo aqui, tomando o trabalho dos outros, não sei o que, tal, que na verdade não é nem isso. A gente precisa de pessoas na Islândia. Então não sei se vocês viram isso um pouco, mas a gente tem 360 mil habitantes e recebe quase 4 milhões de turistas por ano.
Onde é que o pessoal vai trabalhar? Quem é que vai trabalhar para isso? Então, a gente precisa de mão de obra. Sim. Então, a mão de obra islandesa não é o suficiente. Então, acho que o estrangeiro que vem para cá, ele é mais bem recebido por causa disso, porque a gente precisa deles para viver, né? A economia do país hoje depende disso. Eu tô, assim, fascinada pela história de Jorge, porque ele é multitarefa, ele já viveu muita coisa. É dono de um bar, já é professor hoje também de natação, né? Você tá Não, dos não, velhinhos. não. Treinador, já Eu não passou tenho por um monte de paciência com criança, nem a pau. É master dos velhinhos. Eu treino natação ainda hoje, né? Faço triatlon, treino natação e é uma coisa, um hobby que eu tenho hoje, né? É minha terapia. Tenho bar, tenho uma empresa de importação de vinhos, né? De destilados e vinho. Tenho uma escola de dança com minha esposa. Tenho, o que mais, meu Deus? Tem alguns startups que está chegando aí em breve. Tem um estúdio de fotografia. Trabalha também com a banda que você falou? Sou fotógrafo para uma banda. A gente faz parte de um projeto dessa banda chamada Kaleo, que acho que o pessoal, depois vocês botam lá no Kaleo, vocês vão achar alguma coisa legal. É muito legal a banda. E é como eu estava falando um pouco antes, aqui na Islândia você não tem não existe um sonho que você não vai ser realizado, né? Como no Brasil, eu quero ser isso. Acho que aqui você, se você quiser o que você quiser ser, você só é estudar um pouquinho, só é trabalhar um pouquinho, batalhar um pouquinho. E se você for esforçado, você consegue. É tipo uma coisa interessante falando sobre isso, é que chegou o Covid, todo mundo ficou em pânico, né? E a gente fechou o bar no total de fechar, abrir por quase 10 meses. E as pessoas sempre, o jornal sempre quando abria de novo, e aí, Jorge, como é que foi? Aí eu falei, bicho, eu sou de Feira de Santana. Vocês conhecem o Ferenci? É que a gente tem uma experiência de vida completamente diferente. Não que eu passei por dificuldade na vida, não estou falando isso, mas você vê muita gente passando dificuldade na vida. Antes no Brasil, você passa na rua e você vê pessoas que não sabem como é que vai ser o amanhã, né? Eu acho que a gente acorda pra vida muito rápido. E aí quando você chega no país que, o Covid, vai fechar o país, o governo está ajudando, tá tudo bem, você fica assim, tipo, mas qual é o problema então? O que é que a gente tem que sofrer? É uma coisa que vai passar, eu espero que vai passar, só que não é uma coisa que vai acabar o mundo. Como a gente pensa. Para eles que nunca passaram por essa dificuldade, é o mundo que está acabando. Você tá entendendo como é que eu tô falando? Então isso foi um pouco chocante, porque as pessoas me falavam, tá tudo bem? Eu falei, tá ótimo, tô de férias, tô em casa, tô com minha família, tô curtindo, tô aproveitando e tal. Vai passar, a gente vai dar tempo a isso. A gente tem uma empresa que funciona super bem, então não é uma coisa que, sabe, a gente tem um cara de 10 anos, não é uma coisa que a gente, tipo assim, não tem dinheiro. Tem, não vou ser hipócrita pra dizer que não tem. Tem, eu posso viver. Sabe, talvez não vou viver da mesma forma, vou economizar um pouco mais, mas a gente vai viver. Enquanto, por exemplo, meus sócios e meus amigos, todo mundo desesperado. Eu falei, não, eu sou do Brasil. Não, eu sei o que é passar dificuldade. Por exemplo, tem países que estão pior do que a Islândia. A gente teve 38 mortos na Islândia. Não 1000, não, 38, 38. São 38? 38, é. Eu ouvi 38 mil na minha cabeça que tava 38. tão... Então, assim, sabe? Então, é uma coisa que... Vocês entenderam só quando eu falei, tá? Porque... Não, mas só porque, tipo, você comparando com outros países, é uma horrível. Então, nunca teve um lockdown específico, só fecharam alguns, por exemplo, os bares fecharam muito porque o pessoal, na realidade, é que chega no bar, toma 3 cervejas, esquece o Covid. Então, era obrigatório fechar, né? Eu achei na época que era obrigatório fechar. Então, essa experiência que a gente traz desde pequeno é uma coisa que... Brasileiro, né? Depois, que brasileiro tá tão infeliz. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente vive numa vida que é... Ao redor da gente é melhor, sabe? A gente vê que as pessoas vivem melhor. Às vezes sabe, a gente passa um perrenguezinho aqui ou ali, mas... Pô, vai botar pro Brasil para passar perrengue, sabe? É um perrengue totalmente diferente. Então, acho que é um pouco disso. As pessoas têm um pouco de medo, mas... Que tem que ter mesmo, né? Mas... Se você se ajeita direitinho, tudo funciona. Eu ia finalizar perguntando exatamente isso. Na Inglaterra tem isso, não? Quando você tem o desejo, quando você tem a vontade, você faz acontecer, né? Não é só que, vou esperar que vai acontecer. Não, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Eu acho que é isso. Eu sempre fui assim na minha vida, por exemplo. As pessoas, como é que você faz tanta coisa? Aí eu acordo de manhã, eu decido que eu vou fazer uma coisa e vou e faço uma coisa. Eu não vou esperar para que a coisa vai chegar até mim. Então, acho que as pessoas, a partir de um tempo que você começa a morar fora, morar sozinho, morar com parceiro, você sabe, tem experiência diferente, passa os perrengues que tem que passar, que é normal, mas isso é sempre um aprendizado.
E se você não aprender dessa forma, você não aprende nunca. Não adianta chegar, eu tô no Brasil, meu sonho é o George, os meninos, o Rômulo, eles estão tão bem. Será que vai tão bem comigo? Não. Tá tudo bem, você tem que sair da tua casa, tirar a bundinha no sofá. E se movimentar. Parar de estar no Instagram, no Snapchat e no YouTube só. E, sabe, pesquisar, viver a vida, correr atrás, tentar. Não vai dar certo, volta, começa de novo. Mas eu acho que as pessoas hoje, nessa nova geração, eles estão esquecendo disso, né? Que tem que aprender de uma forma mais épica. Eu ia finalizar fazendo essa pergunta, qual seria a mensagem para quem tá aí no Brasil Já assistindo? dei. Já deu, porque o homem é Deu, bom, viu, pai? multitarefa, 25 anos morando fora e num país que a gente, né? Eu fiquei, Islândia. Então, assim, obrigada, muito obrigada. Sucesso e parabéns para você pela sua jornada. Cidade, minha vizinha, Maria. Se você tá aqui e você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Clica aqui no gostei, deixa seu comentário e, né, essa mensagem valeu para você que tá aí se perguntando para onde eu vou. Irlanda, Portugal, Islândia, que agora a gente já deu um apanhado, é isso. Segue em frente e sucesso na jornada. Um cheiro, se vai embora.